Olá, você está no Infralog Talks, o videocast oficial da Infralog Expo. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o Tiago Holanda. O Tiago é consultor da Liberal na América Latina. A Liberal é uma empresa chinesa e tem mais de 60 mil robôs implantados globalmente, em mais de 20 tipos de indústrias e mais de 40 países e regiões. Por que eu comecei falando isso para vocês, antes de apresentar aqui o Tiago? Porque o tipo de robô que a Lilian traz está fazendo muito sucesso aqui na Intralog X. Enquanto a gente está aqui gravando os episódios, a feira está acontecendo, e a gente está vendo, está chamando muita atenção do stand o tipo de robô que ele está trazendo. Aliás, é uma tendência que está trazendo aqui na feira. E eu convidei o Tiago, que é consultor da Libial na América Latina, para conversar com a gente da presença da empresa aqui no Brasil. Na América Latina, na verdade, né, Tiago? Você que é responsável pela expansão regional e desenvolvimento de negócios. Seja bem-vindo ao Intralog Talks. Obrigado, André, mais uma vez, pela oportunidade de falar aqui da Libial, qual estou representando aqui na América Latina, né? Estou responsável também pela expansão regional. E tem chamado bastante atenção mesmo o stand. Da hora que a gente chegou, eu não parei, mas é só eu e mais uma intérprete que fala português, e o restante que tá lá só fala chinês. Então virou uma loucura, porque tem chamado bastante atenção. O que demonstra, né, o tamanho do stand que a gente tem aqui, com uma solução que a gente chama de Air Hobby, que é de beach person, que leva caixa, as pessoas pra fazer separação, que tem 8 metros de altura e 8 metros de largura. Então é um stand bastante grande, e acho que isso reforça a decisão da Lineal de investir regionalmente, partindo de uma base que é o Brasil, né. A gente tem conversado, a gente tem um projeto já implementado com uma grande empresa de e-commerce, né, rodando, implementado aqui há mais de um ano. E a gente tem conversas bastante promissoras em relação aos novos projetos que estão surgindo. Parte de vestuário, que é o segmento que a gente não é que tem foco, mas tem bastante aderência e procura pelo modelo de operação que eles têm para enviar os seus produtos para os seus clientes finais. Sem e-commerce, varejo, embaçado do seu segmento. Isso é bacana, mas a Libial desembarcou no Brasil para reforçar seu objetivo de tornar-se uma empresa líder na indústria de robôs logísticos. Eu queria saber como que a empresa vem crescendo no mercado sul-americano, especialmente no Brasil. Então, a gente vai começar com a minha contratação, a gente vai começar a dimensionar isso, né? Mas partindo de nenhum projeto que a gente tem da filial brasileira aberta, nenhum implementado, ano que vem a gente já tem aí uma boa chance de implementar de 5 para mais projetos. Uma vez que o projeto ele é modular e totalmente escalável, né, a estrutura que a gente tem aqui na feira da Intralog está funcionando, mas a gente colocou em operação em apenas um dia. Então é muito simples de montar e bastante simples de configurar para funcionar, né. Então a gente fala que a partir do projeto, eh, colocada a ordem lá na China, confirmada a ordem com a gente aqui no Brasil, a gente consegue trazer isso em 2 semanas. Então tem essa competitividade também, não só no sentido da logística flexível, né, que é um novo modelo que a gente está discutindo, né, de ter uma automação dedicada para aquele momento, não mais investir nos próximos 4, 5 anos, que a gente não tem controle do que vai acontecer, né. Se comparada com o que a gente chama de outras estruturas que são fixas, Sim. como outros tipos de sorter, né, que são muito comuns aí no nosso segmento, você tem que investir pensando nos próximos 4 anos, o que acaba imobilizando uma grande quantidade financeira, né, e às vezes sendo impraticável. Então o sucesso do nosso mercado, o mercado brasileiro, o mercado latino-americano, também vai se dar a isso, porque você não precisa investir uma grande quantia de dinheiro para atender o futuro que a gente não sabe se vai acontecer. É até interessante isso que você está trazendo, Thiago. Agora, Só quando os você spoilers. pois é. Não, eu até fico surpresa, porque às vezes a gente, fala de soluções logísticas e fala realmente no médio para longo prazo, né, então o que você vem trazendo de flexível é bem interessante.
Agora conta para quem está assistindo a gente, né, sobre esse progresso que a Liberal vem alcançando no setor do comércio eletrônico internacional. É, um dos interesses é justamente o comércio eletrônico, mas a gente sabe que vocês têm uma maturidade global, né, a marca tem uma maturidade global. Vai ser uma prioridade aqui também na região da América Latina? É, até pela solução, ao desafio que a gente resolve com o AirHobby, com o Sorter 3D e o próprio T-Sort, são sorters de mesa. Então, o comércio eletrônico, o marketplace, operações de empresas que a gente chama de cross-border, que traz muita mercadoria de outros países, são mais aderentes, então acabam procurando porque ou eles investem pesadamente em automação para que o core business deles tenha a entrega final, atenda a necessidade que eles precisam eh eh, atender, ou eles ficam fadados a um crescimento muito pífio, porque você tem que aumentar a operação, mas também tem que aumentar a quantidade de X trabalhando numa operação logística, que é inviável a médio e longo prazo, uma vez que a gente tem um limite de capacidade de produtividade por pessoa. Imagine você ficar atingir o limite de uma pessoa, então vamos contratar mais gente, a gente vai entregar mais, e isso não é uma verdade, tá. Então, a gente tem, né, essa questão e não é o segmento único chave, a gente atende vestuário, a gente atende calçados, né, tem bastante aderência no que a gente faz, a gente tem equipamento, por exemplo, operações da Skechers na China, que opera com as nossas soluções desde seu início lá de operação, né. E temos também e-commerce, marketplace, operadores logísticos também, farmacêutica, rede de drogarias também tem bastante aderência para as soluções, uma vez que você precisa movimentar uma grande quantidade de itens em pouquíssimo tempo, e geralmente é muito fracionado, né. Então, por exemplo, quem pede drogaria ou pede alguma coisa em aplicativos, geralmente é uma pessoa pedindo um item em média. E a nossa solução entrega essa frutividade, em quantidades tão fracionadas assim. Já. O que a gente pode falar de diferenciais que a Libiol está trazendo para o Brasil? Tecnologicamente, está se discutindo, principalmente na Europa e na Ásia, Hum. a questão da logística ela ser flexível. O que a gente hoje tem reparado é que quando a gente fala de crescimento, de futuro, ele parte de uma base que é muito subjetiva. Você tem uma tendência, né, mas você não sabe se vai se realizar. Uma vez que a gente pode ter uma pandemia, né, Sim. tomara que não tenha, mas quando teve a pandemia, o mundo se desestruturou, ele teve que se reinventar. Então quem pegou e comprou um sistema que só ia atingir seu pico operacional daqui a 4, 5 anos, teve que rever o projeto, teve que rever o investimento. Só que quem comprou já imobilizou aquele investimento. O nosso, a Limbial, uma das principais vantagens é que a gente oferece a solução para aquele seu momento atual. Então é uma automação que te atende no presente, possibilita crescer conforme o futuro acontece. Então se você tem: "Ó, o ano que vem eu quero aumentar em 25% a estrutura que eu tenho aqui do Solução 6", a gente consegue implementar isso a partir da confirmação do pedido em 2 semanas, dependendo do tamanho e da complexidade do sistema. Então é altamente flexível e altamente escalável. Outro é que a gente consegue também, eh, mudar de operação, né. Então tem operação, por exemplo, você tem o CD hoje, você tem uma automação que serviu para aquele CD, mas você vai para um outro lugar que é ou mais comprido, ou é mais estreito, a gente consegue adaptar a nossa solução como se fosse um Lego para reaproveitá-la em outros locais. Então essa é uma outra vantagem que a gente adiciona aí para a confecção dessa área de tecnologia para logística. Sim, olha só, hein. E, assim, quais são os tipos de robô que vocês vão trazer aqui para o nosso mercado, né, porque você falou aí de pelo menos 2, né. Eu vi que vocês têm um modelo que pode operar em baixas temperaturas, né, tem um que é 3D, então assim, eh, pelo menos uns 3, 4 modelos eu vi no portfólio de vocês, né. Isso, a Libial mais uma vez, corrobora a sua tese de investir na América Latina, mas tem no Brasil como base Uhum. principal, né, e central também dessa desenvolvimento. A gente trouxe todo o portfólio.
Então a gente tem o robô 3D que ele substitui muito o que a gente chama dentro do segmento de soluções de food to wall, onde você tem que fazer a separação, aí você bipa, aí você tem que colocar a mercadoria aonde foi assinalada a luz lá que acendeu para você colocar, ou de maneira bem simplista, que se for aprofundar, mas quem quiser aprofundar é só me procurar. A gente tem também, então, o 3D ele funciona como um alimentador robótico de colmeias, então é ideal para quem opera e-commerce, plataformas de marketplace, que faz operação logística, fulfillment e etcétera. A gente tá trazendo o T-Sort. O T-Sort é um exemplo de sorter que ele roda numa base de uma plataforma, uma mesa, né, com os robozinhos, e eles fazem toda a classificação dos produtos. Ele é ideal para alimentação de lojas, grandes cadeias de lojas precisam sempre alimentar diariamente, repor os produtos, então é ideal para isso. E a gente tem também o AirHobby, que a gente trouxe uma estrutura gigante para feira, quem quiser pode vir visitar, tá de 520, eu não sei quanto vai passar isso, mas se passar durante o evento dá para vir. Que é uma estrutura que ela consegue aumentar a densidade de armazenagem e gestão de materiais. Então, qual a hipótese, né, se você tem um espaço: "Olha, eu não consigo mais crescer aqui", mas você consegue reduzir, e racionalizar o aproveitamento desse espaço, tem uma solução que faz isso. Então, porque ele consegue ter a movimentação no espaço entre corredor building, né, é de 850 milímetros, a gente tem até 10 metros de altura. Então você consegue ter aí um aproveitamento de espaço bastante interessante, inclusive para funcionar sobre mezaninos, uma vez que ele não demanda, preparação de piso para ser implementado, a gente conseguiu instalar aqui um dia sem problemas, visto que aqui é um centro de exposições que não é uma operação logística dedicada, né, então a gente conseguiu aí demonstrar na prática que a facilidade que ele implementar esse sistema configurar. Se houver uma estrutura de armazenagem já lá no local, os robôs operam nessa estrutura normal. A gente consegue aproveitar, e a única restrição é que o cliente tem que enviar o desenho da estrutura para que a nossa engenharia avalie se dá para a gente implementar o robô nessa estrutura existente, se tem que fazer alguma adaptação, mas é bem possível. Isso, de novo, reforça a questão da logística flexível, entendeu? A gente consegue até reaproveitar uma estrutura existente. Ah, é. Tem algum diferencial técnico nesses robôs, com comparação com o que a gente já tem aqui no mercado? Tem a velocidade, a gente opera em menos 30 graus, então é um diferencial técnico bastante significativo, principalmente em questão de autonomia de bateria, quase não tem nenhum impacto, né, e a gente precisa só de 5 minutos de carregamento para funcionar de 4 a 6 horas. Então a gente carrega muito rápido e consegue ter uma autonomia bastante grande com o rácio do carregamento, né, então em operações logísticas, principalmente aquelas que não param nunca, isso é essencial, já que o nosso robô, ele é gerenciado por um sistema próprio que faz o monitoramento das baterias e carrega por oportunidade. Então há uma oportunidade, uma baixa do sistema, na sua utilização, o robô vai lá, automaticamente se conecta onde tem que carregar, 5 minutos está pronto para uma jornada aí de no mínimo 4 horas, tá, depende da utilização. Nossa, excelente, né, e por enquanto vocês vão trazendo da China. Por hora sim, mas a gente tem planos de futuramente, médio, longo prazo, validando já o que a gente fez de pesquisa em termos de, aderência ao mercado local e latino-americano, regional, a gente vai abrir uma montadora aqui, uma equipe local dedicada de engenharia, suporte e de montagem dos robôs aqui. Então, Hoje quem tem interesse em robôs desse tipo, né, e em ter um sistema linear, o que ele tem é você, ele tem uma equipe aqui à disposição dele para garantir essa proximidade? a gente trabalha com uma rede de parcerias, então tem uma equipe de engenharia, tem uma equipe dedicada, inclusive para me acompanhar nas visitas, para a gente poder especificar operacionalmente o que o cliente precisa entender a sua operação para fazer o desenho da simulação. Todos os nossos projetos passam por simuladores para a gente investigar qual é o melhor cenário que se aplica para aquela situação de operação.
bacana, hein. Agora, Tiago, o mercado brasileiro ele está em ebulição com essa história de robô, né. Aqui na feira mesmo tem vários robôs em operação, mas de tipos diferentes, Uhum. né. Eh, Para aplicação na intralogística, na indústria, enfim, parece que os robozinhos estão ganhando mais força nesse setor, nas empresas. Aqui na feira, por exemplo, a gente registrou um crescimento de 30% nos expositores que têm esse tipo de solução. Você, como um especialista em logística, né, que aí eu tenho bastante experiência, como que você avalia o futuro do setor, de intralogística com o avanço da automação, principalmente com os robôs? Eu avalio de maneira positiva, no sentido de que a gente vai aumentar a nossa eficiência e um aumento de eficiência garante, no fim do dia, o desdobramento de uma série de vantagens para a gente, que é aumento da utilização eficiente da energia, uma vez que os robôs estão preparados para somente funcionarem quando forem demandados, também com uma capacidade de utilização de energia muito melhor, em comparado com outros equipamentos ou equipamentos mais antigos ou mais antigos. E é uma questão de sobrevivência, né, André, porque, eu não acho que há a possibilidade da gente manter o crescimento atual e também o que tem impacto no aluguel de áreas para você poder fazer armazenagem pela logística, sem que você faça de uma maneira melhor com melhor aproveitamento do espaço. O que quer dizer com isso? Se você tem um equipamento que vai te entregar 100 num espaço de 2 metros quadrados, e a nossa solução entrega 400 no mesmo espaço, então a gente tem que olhar com esse olhar de eficiência, né. E aí a gente é muito questionado sobre: "Ah, mas tem a questão do emprego, a questão, né, de que a robótica tira". A gente precisa entender, pegar o contexto histórico. Eu costumo dizer nessas, inicialmente pode haver um impacto, mas ao mesmo tempo a gente não tem hoje uma fila de pessoas datilógrafas desempregadas. Pela É, é. é igual a máquina a vapor, então toda essa disrupção, esse momento de inflexão, ela causa amedrontamento, mas ao mesmo tempo ela também gera uma possibilidade de oportunidades mais qualificadas, né. Sim. Então a gente precisa, fomentar um ecossistema para que trabalhe a favor de quem naquele momento está sendo diretamente impactado, Uhum. para que essa pessoa se recicle e possa estar preparada para trabalhar com as novas tecnologias, que é o que acontece com todo mundo, É. né. Ninguém Antigamente a gente não parou de tinha IA. evoluir por conta, né, porque vai perder o emprego, porque vai perder utilidade, não, as pessoas vão se qualificando. Exatamente, a gente tem que se adaptar, né. Antigamente para fazer um post você tinha que pensar, fazer pesquisa aprofundada e blá blá blá. Ainda tem que fazer, mas hoje a gente tem uma ferramenta que ajuda bastante nesse sentido, que é a inteligência artificial, né. Ela faz o trabalho grosso e aí a gente vai lá e apara as arestas, né. Então, é adaptação mesmo, entendeu. A gente tem que preparar e é o que eu falo, fomentar esse tema para que a gente cause menor impacto negativo. Mas eu vejo com extremo bons olhos, principalmente na nossa situação brasileira, que a gente fala de perde competitividade, fuga de investimentos por conta dessa competitividade ser muito ruim, e ver uma feira que está bastante cheia de soluções com robótica e automação de alta qualidade, tecnologia, é muito promissor. Eu conversei aqui com o Thiago Holanda, consultor da Libial na América Latina. Quero agradecer muitíssimo sua presença aqui, trazendo esse conceito novo aí, dessas soluções da Libial, né? Num momento em que a gente está vivendo uma feira que respira automação, respira inovação, respira mudança de conceitos. Então, eu te agradeço muito. Imagina, eu que agradeço o convite, André, e conte sempre com a gente, comigo, como especialista, com a Libial, para soluções de robótica e logística flexível altamente escalável. A gente consegue montar vários legozinhos e crescer conjuntamente com a sua operação. Para você que nos acompanhou, muito obrigada. Não esquece, esse canal ele vai crescer com a sua inscrição, você compartilhando os nossos episódios. Esse episódio aqui está incrível também. Espero que vocês tenham gostado e nos acompanhem para os próximos. Essa segunda temporada, a gente tem muito conteúdo, tem muita coisa legal. Vocês vão compartilhando e a gente vai crescendo, né? Intralog, inovação e movimento.